O Senhor esteja com todos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, existe no estudo da Sagrada Escritura algo que se chama hermenêutica, com H, hermenêutica, que quer dizer buscar compreender o sentido profundo, quem sabe até os diversos sentidos que o texto pode proporcionar na busca da interpretação do conteúdo da mensagem do ensinamento. Não é assim chegar, ler e, como se diria na marra, pretender entender o que a palavra então quer dizer. Sempre digo que há uns trechos que são de fácil compreensão da gente. E digo também que, ao contrário, há outros que não são assim tão fáceis e que, por isso mesmo, precisamos fazer a hermenêutica, buscar a interpretação, o conteúdo verdadeiro, enquanto possível, porque da palavra de Deus nós nunca aprendemos tudo. Ela é muito mais do que a gente consegue captar. Por que estou dizendo isso? Porque exatamente uma pessoa chegou comigo e disse: mas isso é coisa que se escreva na Bíblia? Porque Jesus disse uma coisa dessas? Até repreendendo Jesus, porque falou coisas assim: eu vim lançar fogo. Vós pensais que eu vim trazer a paz? Não vim trazer a paz, mas vos digo, trazer a divisão. Daqui a pouco as famílias serão divididas, 2 contra 3, ficarão divididos, filho contra o pai, filha contra a mãe, nora contra a sogra. E a pessoa estava escandalizada com isso, Como Cristo não veio trazer a paz? A religião não prega o sossego. Digamos, uma preocupação justa dentro da ignorância da pessoa. Ou seja, não sabia isto que estou dizendo para vocês. Certos trechos da palavra precisa fazer a hermenêutica. Não só quando se estuda cientificamente, porque a teologia é uma ciência, mas também quando rezamos. Olhem só, para fazer a Léxio Divina, tem um momento em que a gente justamente busca penetrar no sentido mais profundo do texto, numa das fases da Léxio Divina.
O que esse texto está dizendo para mim, que estou aqui agora? Ou seja, fazer, portanto, a interpretação, buscar compreender mais profundamente o trecho, é algo que nós devemos fazer. Pois bem, então Jesus Cristo está falando sobre quando numa família pagã, na época dele, acontecia que alguém ouvia a pregação dele ou dos apóstolos, entendia, acolhia a mensagem do Evangelho de Jesus e por conta disso, passava a pensar e passava a viver, porque a gente vive o que pensa, diferentemente do modo como na casa se vivia o paganismo. O paganismo nem sempre era tudo errado. Haviam muitos valores na vida dos pagãos, porque eles eram regidos pelos ditames da consciência, da importância da organização da vida social, tinham o sentido do amor à pátria, da justiça. Mas quem descobria o Cristo entendia que existiam outros valores muito mais profundos do que esses valores humanos, porque passavam a acolher a palavra de Deus, que é uma revelação que vem do céu. Assim definiu Jesus Cristo Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir pelo ano 110. Jesus Cristo é a boca de Deus sem mentiras, pela qual Deus mesmo falou a verdade. Jesus Cristo é a boca sem mentiras, pela qual Deus falou a verdade. E Jesus não veio do céu dizer coisas banais, veio dizer coisas diferentes. Pensem só, até os pagãos sabiam que se devia tratar com respeito, por exemplo, os inimigos, os vencidos na guerra, devem ser tratados com dignidade. Essa é uma sabedoria chinesa de milênios. Mas ninguém nunca disse que o inimigo era para ser amado. Ou seja, se o espírito humano alcançou que é preciso ter consideração pelo inimigo, não teria alcançado se não fosse Deus do céu para vir dizer não só consideração, mas amor. Isso é tão profundo, meus irmãos e irmãs, que até hoje nós, embora nos consideremos cristãos, não aceitamos. No fundo do nosso coração, não aceitamos. E é claro, se não aceitamos, não vivemos. Aí está, portanto, digamos, por que então numa família, alguém que conhecesse a verdade de Deus anunciada no Evangelho, pensaria diferentemente dos outros membros da família? O que se diria para alguém que amasse o inimigo? O que se diz em bom e vulgar português? Besta, otário. Ou seja, é algo que não se pode aceitar. Isso só para dar um exemplo, para vocês entenderem o que quer dizer
3 ficarão divididos contra 2 pessoas, 2 contra 3 ficarão divididos. Ora, estamos falando da antiguidade cristã, no início da pregação de Jesus e dos apóstolos. Mas se nós aterrissarmos mais até os nossos dias, formos verificar também o seio de nossos grupos, nossas comunidades, formos ver no seio da nossa família, conquanto busquemos viver o cristianismo, também isso acontece. E acontece porque ou alguém engata e não caminha mesmo para frente, ou porque a gente pensa de maneiras diferentes, ou porque a gente de fato não consegue, não consegue prosperar, não consegue evoluir, não consegue aperfeiçoar-se. E ainda tem aqueles engates que são da nossa humanidade, da nossa psique. A pessoa não consegue. É o temperamento, é o sangue, é a índole, seja lá o que for, atrapalha a pessoa. Eu bem que gostaria de já ter perdoado. Eu bem que gostaria de engolir aquela pessoa. Eu bem que gostaria de ficar calado, Eu bem que gostaria de fazer mais, ser generoso. Mas não consigo. Já outros irmãos, quem sabe até que com maior compromisso, maior oração, maior empenho, maior sofrimento, conseguem serem melhores do que nós não somos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, sempre haverá esta dificuldade de vivermos a fé no seu testemunho completo, no seu testemunho verdadeiro, que de fato faça mudar as coisas, venha trazer o que Jesus chama de fogo, atar fogo, fervor, a vida nova, a novidade do cristão, a novidade da vida de quem de fato entendeu o ensinamento de Jesus. Aquele fogo que abrasava a vida dos santos, que os levava a irem cantando para a morte, como o próprio Santo Inácio de Antioquia escrevia numa de suas cartas: eu quero morrer por Deus com alegria, não me empatem, não impeçam, não me defendam, porque eu quero tornar-me com alegria pão, trigo, para ser amassado, para ser misturado e para fazer a hóstia consagrada. Nós devemos, por isso, sempre pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ser mais, melhorar, a evoluir, a superar os impasses que muitas vezes o nosso temperamento, o sangue, a nossa genes e quem sabe até a história de pecado do nosso clã familiar nos impede de alcançar. Devemos pedir sempre do Espírito Santo a graça da purificação. Senhor, faz-me melhor. Senhor, faz com que eu me sinta amado por Ti, para que eu também possa amar mais. Senhor, não deixe que eu morra assim. Um instante de silêncio.